Graça e paz do Senhor Jesus, aos ouvintes do canal Herdeiro de Deus. Boa noite a todos, queridos irmãos. Eu quero trazer esse vídeo, apesar de estar pouco doente, com a gripe, uma rouquidão, tosse, mas já estou melhor e vou trazer esse vídeo aqui porque achei de grande importância trazê-lo nesse momento. E nós vamos aqui falar sobre a peleja que estará acontecendo no momento do arrebatamento ou logo após. Não sabemos exatamente, precisamente o momento dessa guerra. O que nós sabemos, queridos, é que já está havendo uma preparação da parte de Deus para esta guerra, mas também está havendo uma preparação da parte das trevas de Satanás para esta guerra. Porque ele sabe que o arrebatamento vai acontecer e ele já está em alerta, porque ele sabe que vai chegar o tempo dele ser lançado na terra após essa guerra. Ele sabe que a palavra de Deus se cumpre e que ela se cumprindo, ele vai ter que passar todo o estágio quando for lançado. Em Apocalipse, no capítulo 12, versículo 7, diz o seguinte: houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Queridos irmãos, se os cristãos, os crentes, soubessem a dimensão desta guerra, que essa guerra será entre Miguel, os exércitos de Deus, e Satanás e seus exércitos de anjos maus caídos. Alguns acham que Miguel é Jesus. Eu respeito a interpretação das pessoas, mas eu fico com aquilo que o Espírito Santo me fez entender. Deus não se troca com Satanás. Jesus jamais brigaria com o diabo, trocaria forças com ele, porque Jesus é Deus. Então Deus tem um anjo líder que possivelmente deve ter ficado no lugar de Satanás quando ele pecou. E Deus deu esse posto a Miguel, uma vez que passou a ter inimigos, que era o próprio Satanás e seus anjos. Então Deus levanta Miguel para dar esse posto de anjo-chefe
porque o arcanjo Miguel é mencionado no livro de Judas e no livro de Daniel, capítulo 12, e em Apocalipse. Então, também é mencionado no capítulo 10 de Daniel. E ali é bem claro: Miguel, vosso príncipe. Por que príncipe? Porque no céu existe classes de anjos. Assim também existe no reino de Satanás das trevas, existem classes de anjos, de seres espirituais. E muitos cristãos não se apercebem dessa guerra, dessa organização que é o reino das trevas. Alguns pensam que o reino de Satanás é um reino bagunçado, é um reino desorganizado. E está completamente enganado disso. Porque o diabo ele comanda espíritos malignos organizados em vários grupos. Principados, potestades, príncipes das trevas e hostes espirituais da maldade. Cada um com sua incumbência, cada um com sua função. Cada um com uma responsabilidade de atuar em determinada área aqui neste mundo. Então, meus amados e queridos, se os cristãos soubessem a dimensão que é o mundo espiritual, se os cristãos tivessem a conscientização de que existe uma guerra diária, cotidianamente real, no mundo espiritual, os cristãos se precaviam muito mais de certas picuinhas e bobagens que existem no meio cristão. E teriam mais cuidado, estariam mais vigilantes, como Pedro disse em 1 Pedro 5,8: Vigiai, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mesmo ele já tendo sido vencido na cruz, mas a sua derrota final não foi ainda executada. Ele ainda vai governar 7 anos este mundo na pessoa do anticristo, na trindade satânica, para no final de 7 anos ser preso ainda e passar 1000 anos preso e no final ser solto para poder ser vencido. Então ele sabe que mesmo estando decretada a sua derrota, estando escrito e há de cumprir, ele trabalha incessantemente para destruir você. Ele trabalha incessantemente para destruir o povo de Deus. Mas aí o povo de Deus, ao invés de estar unido, ao invés do povo de Deus, os cristãos, estarem todos unidos em um só coração, em um só amor, em uma só fé, se respeitando mutuamente, nós temos visto guerras, contendas, dissoluções, desrespeito, conflitos, e tudo isso o diabo e seus anjos e seus demônios, seus príncipes estão de olho. Você vê que aqui no versículo 10 temos essa revelação quando diz: pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. O que isso nos revela? Isso nos revela que o diabo e os seus anjos, eles vivem nos acusando. Quando ele vê as contendas, as brigas, quando ele vê as corrupções no meio cristão por parte de muitos que se dizem cristãos, evangélicos, por parte de muitos que se dizem pastores, líderes, evangelistas, que se dizem servos de Deus, que se chamam pelo seu nome, quando ele vê cada um de nós praticando coisas que não vai fazer Deus nos dar respaldo, ele aqui diz que ele é o acusador e que ele dia e noite ele nos acusa. Então, quando nós vemos escândalos,
pessoas no meio cristão se degladiando, pessoas no meio cristão agredindo o outro, em desarmonia, em guerra, em contenda, ele acusa diante de Deus cada um de nós. Quando ele vê um cristão adulterar, se prostituir, quando ele vê um cristão se corromper na política e carregando o nome de Deus, ele acusa esse cristão diante de Deus. É o que está escrito aqui, que ele é o acusador de nossos irmãos. Então, qualquer coisa que nós praticamos errada diante de Deus, nós somos acusados por ele. Por isso que deve existir, e é importante, o cristão sempre está pedindo perdão a Deus todos os dias, porque todos os dias nós pecamos e todos os dias cometemos falhas e erros. E ele, para tirar-nos a autoridade e para nos fazer vergonha diante de Deus, ele nos acusa. Então existe um meio de vencer até o dia do arrebatamento essa situação. E a receita está aqui. O versículo 11 diz: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Então veja que o sangue do Senhor Jesus, o sangue do Cordeiro de Deus, nos purifica de todo pecado, como está escrito em 1 João, quando ele disse: confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Se nós pecarmos, temos um advogado. Então, quando Satanás nos acusa, o Senhor Jesus é o nosso advogado. E imediatamente, ele advoga a nossa causa diante do Pai, como um intermediador, como nosso advogado, como o apóstolo João, ele diz em 1 João: filhinho, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai. Você pode ver isso na primeira epístola de João, quando ele diz aqui, 1 João, ele diz, capítulo 2, versículo 1: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Essa é a nossa felicidade, meus amados. Essa é a nossa saída, quando o Senhor Jesus está ali do lado do Pai, advogando nossas causas, nossos erros. Por isso que é importante nós nos policiarmos, porque a cada pecado, a cada erro, principalmente pecados mais graves, pecados que são para a morte, como pecado da prostituição, do adultério, são pecados contra o corpo, porque todo pecado é fora do corpo, mas o pecado da prostituição é contra o corpo, o pecado do adultério, da fornicação é contra o corpo. Então, diante disso, nós violamos, violamos o corpo, que é templo do Espírito Santo. Então, há uma diferença entre a pessoa discutir com o irmão, é um pecado desagradável e ele nos acusa. Agora, o pecado da prostituição, do adultério, da fornicação, é um pecado no corpo, porque viola o templo do Espírito Santo. É um pecado, como o apóstolo Paulo diz, pecados que são para a morte. Pecado contra o corpo. Todo pecado é fora do corpo. Mas o pecado da prostituição, a pessoa peca contra o corpo. Então, meus amados, Satanás nos acusa de todas as coisas que nós fazemos, as escondidas ou as claras, porque ele tem um reino organizado, um exército. Satanás tem um reino organizado. E o apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 6, versículo 12, deixou bem claro
Que não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então existe um reino organizado. Os principados é uma classe de seres espirituais, de anjos. E esse principado significa território ou estado governado por um príncipe. No grego, a palavra principado é arque, autoridade, governante, domínio, esfera de influência. Existem anjos de alto escalão designados para ocupar estes principados. São como príncipes de grandes regiões, como contingentes e países. Então, nós vemos que houve ali, em Daniel 10:13, uma batalha espiritual a nível de principado. E lá em Daniel 10:13 diz: mas o príncipe do reino da Pérsia, a Pérsia é o Irã. Veja o quanto o Irã odeia Israel, porque tem um príncipe controlando esse sistema maligno de querer destruir Israel. E aí, quando Gabriel veio trazer a mensagem, o príncipe da Pérsia resistiu o anjo Gabriel, que não é um anjo de guerra, resistiu ele por 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veja que existem outros príncipes. Então Jesus não é Miguel, porque se Jesus fosse Miguel, diria, e eis que Miguel, o príncipe, mas aqui diz um dos primeiros príncipes, porque existem outros príncipes. Assim como Miguel é príncipe da nação de Israel, existem outros príncipes designados por Deus para comandar, para proteger algumas nações que servem a Deus, que são escolhidas por Deus, que são levantadas por Deus. Eis que Miguel é um dos primeiros príncipes, um dos primeiros. Artigo indefinido quer dizer que existem outros príncipes na hierarquia de Miguel, o arcanjo, que é o mesmo que disputou o corpo de Moisés com Satanás. Veio para ajudar-me e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Veja que Daniel diz os reis da Pérsia, é uma hierarquia. Certamente não foi apenas um príncipe de Satanás, ele mandou vários príncipes, reis da Pérsia. A Pérsia é o Irã. Então veio certamente outros príncipes de Satanás. O apóstolo Paulo confirma em Efésios que não temos que lutar contra a carne, e sim contra os principados, potestades, príncipes das trevas, príncipes. Então, enquanto Daniel orava pela resposta do Senhor, estava sendo travada uma guerra nas regiões celestiais, que o príncipe da Pérsia lutava com o arcanjo Miguel. E arcanjo, ele é o líder. E ele tentava impedir a resposta ao homem de Deus. Então, meus amados, isso é uma hierarquia. No reino de Satanás é um reino organizado. A outra classe é potestades. Potestade significa exousia, autoridade, poder, no sentido de autoridade delegada. São governantes subordinados aos príncipes de Satanás. Por isso também são chamados subpríncipes. Eles agem respectivamente em cada principado a que pertencem. Em determinados casos, tais poderes de príncipes diferentes se unem para agir em uma tarefa específica. Então existem milhares e milhares de potestades espalhadas sobre toda a face da terra, assumindo responsabilidades por estados, por cidades, por ruas, bairros, clubes, igrejas, religiões, seitas e partidos. Eles controlam os reis da terra, os dominadores dessa terra, que se corrompem, que se associam a ele. Outra classe são os dominadores, são demônios de baixa grandeza. Eles são também milhares e milhares e são responsáveis pelo andamento de projetos
idealizados pelos príncipes ou subgerentes, ou subpríncipe. Eles atuam como guias, orixás, mensageiros ou operários. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E a palavra governante mundial não é porque eles estão no comando geral, mas porque seus atos influenciam diretamente o destino da humanidade. Então eles tentam inserir na mente das pessoas, eles controlam, levando as pessoas a se envolverem com astrologia, com adivinhação, com comunicação a mortos, movimentos de nova era, com espíritos de suicídio, idolatria e uma série de outras coisas, morte, guerras, doenças, maldades em todo o mundo. É por isso que Satanás vai ficar preso por 1000 anos e haverá paz na terra com a presença do Senhor Jesus. Que já pensou Jesus reinando com um monte de demônio solto? Esse mundo ia viver da mesma forma praticamente. Então é preciso isentá-los. Tira eles, prende eles. E Jesus vai mandar fazer isso numa ocasião da sua volta. Forças espirituais da maldade são outra classe de seres espirituais. São seres malignos, são forças do mal. São demônios de menor hierarquia, que trabalham em legiões. Assim como o endemoniado gadareno tinha uma legião de demônio. Uma legião equivale a 6.000 demônios. Auxiliando nos trabalhos de possessão. Então esses demônios, eles trabalham na possessão das pessoas. Estima-se que cerca de 30 bilhões de demônios para cada habitante no planeta Terra. Alguns desses demônios têm atributos especiais. Muitos deles têm poder de mover ou de fazer desaparecer objetos, de emitir sons, entre outros feitos que nós vemos aí. Vemos essas coisas na televisão. Outra classe é legiões demoníacas. Jesus disse, mas esta casta de demônio não se expulsa senão a força da oração e do jejum. Então a palavra casta significa qualidade, tipo, categoria. Esta palavra é citada por Jesus quando diante de um endemoniado. Quando os discípulos estavam ministrando libertação, encontraram dificuldade em alguns casos, nos quais Jesus explicou que somente poderiam sair mediante o jejum e a oração. Se tratavam de legiões de demônios, meus irmãos. Legiões de espíritos malignos que vivem operando, que vivem buscando destruir a raça humana. O ódio de Satanás contra o homem é tremendo. E quando ele for lançado na terra, no momento do arrebatamento, haverá essa ação demoníaca, haverá uma guerra no céu. Imagine o cataclisma que vai existir no céu. Imagine o conflito entre Miguel e os seus anjos e Satanás e os seus anjos. Mesmo ele sabendo que já está vencido, ele não desiste. Ele é perseverante, extremamente. Então as hostes espirituais, meus amados, da maldade, são formadas por tropas. São formadas por exércitos de demônios que estão prontos para atacar a qualquer hora e em qualquer lugar onde a batalha for mais renhida. Essas entidades malignas, meus queridos, são enviadas a todo instante contra pessoas, são enviadas contra grupos, contra nações. Elas exercem autoridade também sobre os homens perdidos e sobre aqueles que rejeitam o Senhor Jesus. O reino das trevas é um reino organizado, que não tem divisão. E os demônios trabalham unidos. O próprio Jesus reconheceu isso em Mateus 12, 25, 26. Satanás é o príncipe deste século e o mundo jaz do maligno. Então o inimigo é tão terrível que ele pode transformar um simples fato em um caos na vida de qualquer pessoa. Entendeu? Então há muitos aí que estão dando lugar ao diabo. Há muitos que estão pensando que Satanás, que os demônios, que seus príncipes, principados, não podem fazer um estrago na sua vida. E ficam aí, dando brecha, abrindo portas, abrindo espaço para o ódio, para a intriga, para a contenda, para a dissensão no meio do povo de Deus.
Ao invés de nós estarmos todos juntos, unidos em oração, eu vejo os cristãos aí e me preocupo porque eu sei e conheço esse mundo espiritual. Passei 10 anos lutando com forças espirituais do mal, com anjos e com demônios, com anjos de Satanás, com príncipes. Tocava, brigava, me atracava em espírito com eles, até o momento em que o Senhor me permitiu, depois de 8, 10 anos, lutar com eles nas pessoas, nos processos. E a maioria era crente, evangélico. Por quê? Porque nunca nasceram de novo, que nunca tiveram encontro com o Senhor Jesus. São religiosos, são pessoas que acham que entrar numa igreja, se batizar, fazer parte de uma denominação, levantar a mão, mudar sua aparência, seu exterior, já está com o novo nascimento. Muitas dessas pessoas às vezes falam até línguas, e eu já vi isso. Sei demônio de pessoas que falavam língua e profetizavam, e era demônio. Espíritos enganadores, como Paulo disse em 1 Timóteo, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Então os cristãos, eles estão pensando que o reino de Satanás é desorganizado, e aí eles se desorganizam. Eles pensam que o reino de Satanás é um reino de contenda, é um reino onde eles vivem em divergência. Não, eles trabalham unido para se opor a Deus, unido para se opor às verdades de Deus, ao Evangelho, unido para destruir a mim e a você, unido para destruir os cristãos, unido para destruir os que se chamam crentes, para destruir as coisas de Deus. Aí, em 1 João diz: para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Foi para isso que o Senhor Jesus veio, para desfazer as obras do diabo. Está lá em 1 João, capítulo 3, versículo 8, última parte. Foi para isso que o Senhor nos enviou. Como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Então Jesus foi manifesto, enviado para desfazer as obras do diabo. Mas hoje, nós vemos aí, até mesmo na internet e no dia a dia, cristãos que estão dando lugar ao diabo, que estão sendo instrumentos de Satanás, que estão dando brecha, que estão abrindo portas para eles operarem, contribuindo com o reino das trevas, para se opor às verdades de Deus, para se opor ao povo de Deus, para se opor aos pregadores do Maranata, para se opor àqueles que estão pregando a verdade. Ao invés de eles tomarem a postura, tomarem a posição de servos de Deus, colocarem as armaduras, vestirem as suas armaduras e lutar contra o reino das trevas, todos unidos numa só fé, num só propósito, de ganhar vidas, de libertá-las para o reino de Deus. Muitos estão contribuindo através da sua língua, dos seus atos, das suas atitudes, da sua postura, do seu testemunho, da sua vida totalmente desregrada da palavra de Deus, cometendo torpezas, cometendo coisas que vão dar motivo de Satanás acusá-lo diante do Senhor, como diz em Apocalipse 12 aqui que eu li. E aqui ele diz: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Testemunhos firmes vão vencer, mas esse que tem dado testemunho vergonhoso diante de Deus e diante do Satanás, que os acusa, e Deus não tem respaldo, porque eles vivem na prática, não abandonam a prática, não se arrependem, e Satanás vai estar sempre acusando. Esses não vão vencer ao diabo, logo não serão arrebatados. Por quê? Porque o filho varão que foi arrebatado, composto pelos vencedores, são os que venceram através do sangue que nos purifica quando se pede o perdão, como João disse: se confessarmos nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Mas há muitos que têm praticado pecados e não têm confessado e não têm abandonado o pecado, têm permanecido no pecado. Pecado da desobediência, pecado da calúnia, pecado do ódio, da mágoa, da ira, pecado da dissensão, da intriga, pecado do sentimento de vingança pelo irmão, pecado do ódio pelo irmão, que é homicídio. Aquele que odeia seu irmão é homicida. Pecado da contenda, pecado do adultério, da prostituição, pecado da pornografia, pecado da rebeldia, da rebelião, e uma série de pecados, da avareza, pecado do amor ao dinheiro.
pecado do orgulho, da soberba, da autossuficiência, pecado da mentira. Muitos cristãos têm vivido na mentira. Todos esses pecados e tantos outros são motivos dos demônios, dos anjos de Satanás nos acusar diante do Senhor, e ele fica sem respaldo, porque a pessoa se mantém no pecado, não abandona o pecado. Logo, Deus não pode dar respaldo, como deu a Jó, quando disse a Satanás: observaste o meu servo Jó? Não há homem justo, temente e reto na terra, que se arrepende do mal. E aí Satanás ficou sem saber o que dizer e lançou para os bens que Jó tinha. E Deus disse: tira dele. E aí permitiu que Satanás tirasse, mas Jó permaneceu firme. Por quê? Porque era fiel. Então nós temos que ser fiéis até o fim. Vencer Satanás, vencer o pecado, vencer o mundo, vencer nossa própria vontade, para que nós possamos sermos arrebatados juntamente com um grupo de vencedores. Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós com grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. E ele vai fazer um estrago terrível. Momento do arrebatamento, quando houver essa guerra, vai haver um cataclisma celeste. Eu não sei o que vai acontecer, mas vai haver alguma coisa no mundo espiritual terrível e também no mundo físico, porque há uma interferência do mundo espiritual no físico. E eles vão ser lançados na terra. Certamente essa terra vai sofrer um abalo terrível com a queda de Satanás e todos os seus anjos. São bilhões e bilhões de anjos de Satanás que serão lançados na terra com seus demônios. E aí eles vão implantar um reino de terror, um reino de caos. E você que me ouve precisa escapar disso através do arrebatamento. Portanto, entregue a sua vida ao Senhor Jesus. E você que está afastado, que está distante, que está caído, prostrado, se levante no poder do nome de Jesus. Se volte para o Senhor, porque esse mundo vai entrar num caos terrível. Satanás e seus demônios vão dominar a terra e vai levantar o seu filho, o filho da perdição, o iníquo, o anticristo que já está na terra, e nós sabemos muito bem a possibilidade de ser quem é. Só falta a igreja sair para que ele apareça no cenário mundial e governe este mundo por 7 anos. Mas no final, ele será derrotado, preso por 1000 anos, e no final dos 1000 anos será vencido para a glória de Deus, através do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você e que você tome consciência disso. Deixemos de viver em guerra, deixemos de viver em conflito, em contenda. Vamos nos unir, vamos dar as mãos, vamos entrar em oração. Estamos na reta final e essa guerra que vai ser travada vai ser para impedir que a igreja passe nas regiões celestes quando for arrebatada. Mas Miguel, o grande príncipe que guerreia pelo povo de Israel e guerreia pela igreja, ele entrará em ação através de uma ordem que Deus vai dar, porque Deus não troca força com Satanás, mas ele tem anjos poderosos para guerrear contra Satanás e todo o seu exército. Deus abençoe você. Era essa palavra que eu queria trazer. E vigie, não dê lugar ao diabo, porque senão ele entra na sua vida e faz um estrago terrível. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e Pai, abençoe essa pessoa que ouve essa palavra, que ouve, assiste esse vídeo. Traz libertação a esses corações, desperta, quebra os grilhões, quebra, Senhor, todo laço, toda a corrente. Destrói no meio do teu povo a contenda, destrói no meio do teu povo toda a intriga, todo o laço que Satanás tem amaranhado o teu povo. E abre, Senhor, dá entendimento ao teu povo na tua palavra, para entender que ele nos acusa dia e noite com os nossos erros, com os nossos pecados. Que nós possamos estar sempre te pedindo misericórdia, perdão, dependentes de ti, para que nossos pecados sejam perdoados e nós venhamos, Senhor, ter vitória pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho. Nos ensina a fazer tua vontade para ter um testemunho onde as pessoas olhem para nós e digam: esse é um servo de Deus, essa é uma serva de Deus, para que o teu nome seja glorificado e Satanás seja envergonhado. Abençoa, Pai, essa palavra na vida e no coração de todos aqueles que ouvem. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
Graça e paz do Senhor Jesus, aos ouvintes do canal Herdeiro de Deus. Boa noite a todos, queridos irmãos. Eu quero trazer esse vídeo, apesar de estar pouco doente, com a gripe, uma rouquidão, tosse, mas já estou melhor e vou trazer esse vídeo aqui porque achei de grande importância trazê-lo nesse momento. E nós vamos aqui falar sobre a peleja que estará acontecendo no momento do arrebatamento ou logo após. Não sabemos exatamente, precisamente o momento dessa guerra. O que nós sabemos, queridos, é que já está havendo uma preparação da parte de Deus para esta guerra, mas também está havendo uma preparação da parte das trevas de Satanás para esta guerra. Porque ele sabe que o arrebatamento vai acontecer e ele já está em alerta, porque ele sabe que vai chegar o tempo dele ser lançado na terra após essa guerra. Ele sabe que a palavra de Deus se cumpre e que ela se cumprindo, ele vai ter que passar todo o estágio quando for lançado. Em Apocalipse, no capítulo 12, versículo 7, diz o seguinte: houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Queridos irmãos, se os cristãos, os crentes, soubessem a dimensão desta guerra, que essa guerra será entre Miguel, os exércitos de Deus, e Satanás e seus exércitos de anjos maus caídos. Alguns acham que Miguel é Jesus. Eu respeito a interpretação das pessoas, mas eu fico com aquilo que o Espírito Santo me fez entender. Deus não se troca com Satanás. Jesus jamais brigaria com o diabo, trocaria forças com ele, porque Jesus é Deus. Então Deus tem um anjo líder que possivelmente deve ter ficado no lugar de Satanás quando ele pecou. E Deus deu esse posto a Miguel, uma vez que passou a ter inimigos, que era o próprio Satanás e seus anjos. Então Deus levanta Miguel para dar esse posto de anjo-chefe
porque o arcanjo Miguel é mencionado no livro de Judas e no livro de Daniel, capítulo 12, e em Apocalipse. Então, também é mencionado no capítulo 10 de Daniel. E ali é bem claro: Miguel, vosso príncipe. Por que príncipe? Porque no céu existe classes de anjos. Assim também existe no reino de Satanás das trevas, existem classes de anjos, de seres espirituais. E muitos cristãos não se apercebem dessa guerra, dessa organização que é o reino das trevas. Alguns pensam que o reino de Satanás é um reino bagunçado, é um reino desorganizado. E está completamente enganado disso. Porque o diabo ele comanda espíritos malignos organizados em vários grupos. Principados, potestades, príncipes das trevas e hostes espirituais da maldade. Cada um com sua incumbência, cada um com sua função. Cada um com uma responsabilidade de atuar em determinada área aqui neste mundo. Então, meus amados e queridos, se os cristãos soubessem a dimensão que é o mundo espiritual, se os cristãos tivessem a conscientização de que existe uma guerra diária, cotidianamente real, no mundo espiritual, os cristãos se precaviam muito mais de certas picuinhas e bobagens que existem no meio cristão. E teriam mais cuidado, estariam mais vigilantes, como Pedro disse em 1 Pedro 5,8: Vigiai, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mesmo ele já tendo sido vencido na cruz, mas a sua derrota final não foi ainda executada. Ele ainda vai governar 7 anos este mundo na pessoa do anticristo, na trindade satânica, para no final de 7 anos ser preso ainda e passar 1000 anos preso e no final ser solto para poder ser vencido. Então ele sabe que mesmo estando decretada a sua derrota, estando escrito e há de cumprir, ele trabalha incessantemente para destruir você. Ele trabalha incessantemente para destruir o povo de Deus. Mas aí o povo de Deus, ao invés de estar unido, ao invés do povo de Deus, os cristãos, estarem todos unidos em um só coração, em um só amor, em uma só fé, se respeitando mutuamente, nós temos visto guerras, contendas, dissoluções, desrespeito, conflitos, e tudo isso o diabo e seus anjos e seus demônios, seus príncipes estão de olho. Você vê que aqui no versículo 10 temos, Jesus, que não temos que lutar contra a carne, sim contra os principados, potestades, príncipes das trevas, príncipes. Então, enquanto Daniel orava pela resposta do Senhor, estava sendo travada uma guerra nas regiões celestiais, que o príncipe da Pérsia lutava com o arcanjo Miguel. E arcanjo, ele é o líder. E ele tentava impedir a resposta ao homem de Deus. Então, meus amados, isso é uma hierarquia. No reino de Satanás é um reino organizado. A outra classe é potestades. Potestade significa exousia, autoridade, poder, no sentido de autoridade delegada. São governantes subordinados aos príncipes de Satanás. Por isso também são chamados subpríncipes. Eles agem respectivamente em cada principado a que pertencem. Em determinados casos, tais poderes de príncipes diferentes se unem para agir em uma tarefa específica.
Então existem milhares e milhares de potestades espalhadas sobre toda a face da terra, assumindo responsabilidades por estados, por cidades, por ruas, bairros, clubes, igrejas, religiões, seitas e partidos. Eles controlam os reis da terra, os dominadores dessa terra, que se corrompem, que se associam a ele. Outra classe são os dominadores, são demônios de baixa grandeza. Eles são também milhares e milhares e são responsáveis pelo andamento de projetos idealizados pelos príncipes ou subgerentes ou subpríncipe. Eles atuam como guias, orixás, mensageiros ou operários. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E a palavra governante mundial não é porque eles estão no comando geral, mas porque seus atos influenciam diretamente o destino da humanidade. Então eles tentam inserir na mente das pessoas, eles controlam, levando as pessoas a se envolverem com astrologia, com adivinhação, com comunicação a mortos, movimentos de nova era, com espíritos de suicídio, idolatria e uma série de outras coisas, morte, guerras, doenças, maldades em todo o mundo. É por isso que Satanás vai ficar preso por 1000 anos e haverá paz na terra com a presença do Senhor Jesus. Que já pensou Jesus reinando com um monte de demônio solto? Esse mundo ia viver da mesma forma praticamente. Então é preciso isentá-los, tira eles, prende eles. E Jesus vai mandar fazer isso numa ocasião da sua volta. Forças espirituais da maldade são outra classe de seres espirituais. São seres malignos, são forças do mal. São demônios de menor hierarquia, que trabalham em legiões. Assim como o endemoniado gadareno tinha uma legião de demônio. Uma legião equivale a 6.000 demônios. Auxiliando nos trabalhos de possessão. Então esses demônios, eles trabalham na possessão das pessoas. Estima-se que cerca de 30 bilhões de demônios para cada habitante no planeta Terra. Alguns desses demônios têm atributos especiais. Muitos deles têm poder de mover ou de fazer desaparecer objetos, de emitir sons, entre outros feitos que nós vemos aí. Vemos essas coisas na televisão. Outra classe é legiões demoníacas. Jesus disse, mas esta casta de demônio não se expulsa senão a força da oração e do jejum. Então a palavra casta significa qualidade, tipo, categoria. Esta palavra é citada por Jesus quando diante de um endemoniado. Quando os discípulos estavam ministrando libertação, encontraram dificuldade em alguns casos, nos quais Jesus explicou que somente poderiam sair mediante o jejum e a oração. Se tratavam de legiões, principalmente pecados mais graves, pecados que são para a morte, como o pecado da prostituição, do adultério, são pecados contra o corpo, porque todo pecado é fora do corpo, mas o pecado da prostituição é contra o corpo, o pecado do adultério, da fornicação é contra o corpo. Então, diante disso, nós violamos, violamos o corpo, que é templo do Espírito Santo. Então, há uma diferença entre a pessoa discutir com o irmão, é um pecado desagradável e ele nos acusa. Agora, o pecado da prostituição, do adultério, da fornicação, é um pecado no corpo, porque viola o templo do Espírito Santo. É um pecado, como o apóstolo Paulo diz, pecados que são para a morte. Pecado contra o corpo. Todo pecado é fora do corpo. Mas o pecado da prostituição, a pessoa peca contra o corpo. Então, meus amados, Satanás nos acusa de todas as coisas que nós fazemos, as escondidas ou as claras, porque ele tem um reino organizado, um exército. Satanás tem um reino organizado. E o apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 6, versículo 12, deixou bem claro
que não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então existe um reino organizado. Os principados é uma classe de seres espirituais, de anjos. E esse principado significa território ou estado governado por um príncipe. No grego, a palavra principado é arque, autoridade, governante, domínio, esfera de influência. Existem anjos de alto escalão designados para ocupar estes principados. São como príncipes de grandes regiões, como contingentes e países. Então, nós vemos que houve ali, em Daniel 10:13, uma batalha espiritual a nível de principado. E lá em Daniel 10:13 diz: mas o príncipe do reino da Pérsia, a Pérsia é o Irã. Veja o quanto o Irã odeia Israel, porque tem um príncipe controlando esse sistema maligno de querer destruir Israel. E aí, quando Gabriel veio trazer a mensagem, o príncipe da Pérsia resistiu o anjo Gabriel, que não é um anjo de guerra, resistiu ele por 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veja que existem outros príncipes. Então Jesus não é Miguel, porque se Jesus fosse Miguel, diria, e eis que Miguel, o príncipe, mas aqui diz um dos primeiros príncipes, porque existem outros príncipes. Assim como Miguel é príncipe da nação de Israel, existem outros príncipes designados por Deus para comandar, para proteger algumas nações que servem a Deus, que são escolhidas por Deus, que são levantadas por Deus. Eis que Miguel é um dos primeiros príncipes, um dos primeiros. Artigo indefinido quer dizer que existem outros príncipes na hierarquia de Miguel, o arcanjo, que é o mesmo que disputou o corpo de Moisés com Satanás. Veio para ajudar-me e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Veja que Daniel diz os reis da Pérsia, é uma hierarquia. Certamente não foi apenas um príncipe de Satanás, ele mandou vários príncipes, reis da Pérsia. A Pérsia é o Irã. Então veio certamente outros príncipes de Satanás. O apóstolo Paulo confirma em Efésios essa revelação quando diz: pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. O que isso nos revela? Isso nos revela que o diabo e os seus anjos, eles vivem nos acusando. Quando ele vê as contendas, as brigas, quando ele vê as corrupções no meio cristão por parte de muitos que se dizem cristãos, evangélicos, por parte de muitos que se dizem pastores, líderes, evangelistas, que se dizem servos de Deus, que se chamam pelo seu nome, quando ele vê cada um de nós praticando coisas que não vai fazer Deus nos dar respaldo, ele aqui diz que ele é o acusador e que ele dia e noite ele nos acusa. Então, quando nós vemos escândalos, pessoas no meio cristão se degladiando, pessoas no meio cristão agredindo o outro, em desarmonia, em guerra, em contenda, ele acusa diante de Deus cada um de nós. Quando ele vê um cristão adulterar, se prostituir, quando ele vê um cristão se corromper na política e carregando o nome de Deus, ele acusa esse cristão diante de Deus.
é o que está escrito aqui, que ele é o acusador de nossos irmãos. Então, qualquer coisa que nós praticamos errada diante de Deus, nós somos acusados por ele. Por isso que deve existir, e é importante, o cristão sempre estar pedindo perdão a Deus todos os dias, porque todos os dias nós pecamos e todos os dias cometemos falhas e erros. E ele, para tirar-nos a autoridade e para nos fazer vergonha diante de Deus, ele nos acusa. Então existe um meio de vencer até o dia do arrebatamento essa situação. E a receita está aqui. O versículo 11 diz: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Então veja que o sangue do Senhor Jesus, o sangue do Cordeiro de Deus, nos purifica de todo pecado, como está escrito em 1 João, quando ele disse: confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Se nós pecarmos, temos um advogado. Então, quando Satanás nos acusa, o Senhor Jesus é o nosso advogado. Imediatamente, ele advoga a nossa causa diante do Pai, como um intermediador, como nosso advogado, como o apóstolo João. Ele diz em 1 João: filhinho, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai. Você pode ver isso na primeira epístola de João, quando ele diz aqui, 1 João, ele diz, capítulo 2, versículo 1: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Essa é a nossa felicidade, meus amados. Essa é a nossa saída, quando o Senhor Jesus está ali do lado do Pai, advogando nossas causas, nossos erros. Por isso que é importante nós nos policiarmos, porque a cada pecado, a cada erro,